as suas forças, amém? Aleluia. Porque essa é a chave mais forte, amém? Essa é a chave mais forte, diga a chave mais forte. Existe muitas chaves, mas eu quero falar sobre a chave de Davi, amém? Aleluia. Então eu quero ler com vocês já em Atos capítulo 15, versículo 15, 16 e 17. Como é que? Pra te adorar, ó Rei. Por que você nasceu? Meu prazer é te louvar. Meu prazer é esse. Você tem prazer de estar na casa do Senhor? Aleluia. Onde flui o amor. Aleluia. A presença de Deus é tão boa nesse lugar. Porque esse lugar não vale a pena estar se não houver a presença. Homens que caminharam com Deus valorizaram uma coisa: a presença. Homem que falava com Deus face a face, que ouvia a voz de Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não vale a pena viver, não vale a pena caminhar, não vale a pena existir. E uma das coisas que nós temos que entender é que a presença de Deus se manifesta através dos louvores, da adoração. Aleluia. Atos capítulo 15, versículo 15. Depois a gente vai cantar mais, amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. O próximo versículo diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei. Cumprida essas coisas, isso é uma promessa. Cumprido essas coisas, eu voltarei e reedificarei o quê? O que Deus vai voltar e reedificar e reestabelecer de novo? O tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Amém? E o próximo versículo diz assim: para que os demais homens, e esses demais homens, está incluído nós, gentios. Amém? Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Pai querido, nós sabemos que o Senhor está, Pai querido, edificando algo. E nós sabemos que nós estamos debaixo de uma palavra profética esse ano. Portas que já estão abertas. E a tua palavra diz que o Senhor tem a chave. E essa chave é a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. E que fecha e que ninguém abre. Senhor, como nós temos orado, eu tenho pedido, nos dá discernimento para caminhar durante esse ano. Porque muitas portas se abrirão. Muitas portas, Senhor, nós precisamos saber, Pai querido, a porta certa, a direção certa. E nós queremos, Pai, ouvir a sua voz. Espírito Santo, eu quero declarar que o momento dessa palavra, Pai, o teu Espírito venha fluir aqui nessa manhã, Pai. Que o teu poder, Senhor, venha se manifestar. E que nós venhamos sair daqui nessa manhã, debaixo de revelação. Debaixo, Senhor, de revelação. Porque a tua palavra é poderosa para transformar a nossa alma. Nós nos rendemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa do lado, diga: Jesus, Ele tem a chave de Davi. E a chave de Davi, ela envolve, a Bíblia diz, ações de graças, louvores e adoração. A chave, é interessante que eu vou falar daqui a pouco sobre o tabernáculo de Moisés.
A Bíblia não diz que Deus estará voltando para restabelecer o tabernáculo de Moisés. Mas a Bíblia está dizendo que ele vai voltar para restaurar o tabernáculo de Davi. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés e vamos entrar também o que é o tabernáculo de Davi. Então essa chave que abre portas, essa chave que faz você prosperar, é a chave de ações de graça. Eu quero dizer para você que um coração cheio de agradecimento, ele move o céu ao seu favor. Quando você sabe levantar pela manhã e dar graças a Deus, quando você sabe, que você está respirando esse ar, porque Deus te deu esse ar, e você agradece por esse ar, você está louvando a Deus em agradecimento. E ações de graças, louvores e adoração está relacionado com as obras de Deus. Diga as obras de Deus. A grandeza de Deus. O profeta Isaías, ele menciona também que sobre os ombros, que a chave está sobre os ombros de Cristo. Interessante também, que o profeta Zacarias, ele vai dizer também que sobre a casa de Davi existe o espírito da graça e o espírito da súplica. O espírito da graça e o espírito da intercessão está sobre a casa de Davi. Você vai entender daqui a pouco porque Davi, ele sai fora, irmão, daquilo que Deus havia falado, estabelecido. Mas interessante que Deus agrada-se daquilo que Davi fez. É interessante. E a Bíblia fala, o versículo que nós lemos, que está em Tiago, que ele restaurará nos últimos dias, diga, o tabernáculo de Davi. Você sabe que o profeta Amós, e está tudo interligado, eu quero que você pegue esses versículos, porque está tudo interligado. O profeta Amós, no capítulo 9 e versículo 11, ele vem com contexto, e ele promete acelerar os processos. Eu quero dizer que nesse ano de portas abertas, Deus vai acelerar processos na sua vida. Coisas que poderiam levar anos, até da sua transformação, ou para você alcançar algo. Eu quero declarar, se você crê, Deus, ele vai acelerar as coisas. Talvez você chegou aqui e está se lamentando do seu passado, lamentando de coisas que você deveria fazer, ou de coisas que você deveria já ter alcançado, mas eu quero dizer que Deus, ele pode remir esse tempo na sua vida. No ano das portas abertas, o impossível de Deus pode acontecer. Talvez você ministerialmente está frustrado, mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que pode mover as coisas numa velocidade incrível. E Amós capítulo 9, versículo 11, ele está dizendo sobre a restauração também espiritual. E ele diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas, e levantando das suas ruínas restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Se nós formos um pouco mais à frente, eu não quero ler todo, mas Amós 9:13 vai também dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que aquele que planta já vai colher. O que isso quer dizer? É uma aceleração, que não vai dar tempo de plantar, já vai vir outro colhendo. Você sabe quando Jesus falou para Pedro: Pedro, lança para o lado direito, e Pedro lançou, e de repente veio tanto peixe que ele teve que chamar outras pessoas para ajudar ele na colheita? O que vai acontecer com a sua vida no ano das portas abertas é o que essa profecia está dizendo. Diz o Senhor que vem dias em que aquele que planta vai logo já ter que colher, porque ele não vai dar conta. Aquele que planta uva vai ter que já pisar para gerar vinho. Sobre o quê? E a semente, e os montes se delirarão de mosto, e todos os outeiros se derreterão. Eu quero dizer para você que essa é uma promessa que Deus está falando. E quando Deus está usando Amós, ele está falando da restauração do tabernáculo de Davi. E com a restauração do tabernáculo de Davi, vem a aceleração. Diga aceleração. Pastor, mas nós não estávamos num ano acelerado? Eu vou dizer para você que no ano das portas abertas ainda continuamos acelerados. Aleluia. O tabernáculo de Davi. Vamos aqui para a palavra de Deus. Tabernáculo de Davi. É interessante que quando Deus disse a Moisés construir o tabernáculo, Deus deu todo
todo o que Deus queria, especificamente, as cores que Deus queria, o tamanho que Deus queria, Deus descreveu exatamente a Moisés o que Moisés deveria fazer, como Moisés deveria estabelecer o tabernáculo. Não podia chegar ninguém lá, eu não encontrei a cor azul, eu estou trazendo o amarelo. Pastor, você sabe, pastor, eu não consegui fazer isso, mas está aqui o meu melhor para Deus. Não, Deus não queria isso. Se Deus falou que era azul, teria que ser azul. Deus conhece o meu coração. Não. Deus tinha um padrão para que ele viesse estabelecer o lugar onde seria a presença de Deus. Eu quero dizer para você, eu não sei se você sabe, mas a presença de Deus não estava em qualquer lugar. A presença de Deus não era acessível a qualquer pessoa. Hoje você chega aqui, hoje você levanta as suas mãos, você já sente a presença de Deus, porque hoje você é o tabernáculo de Deus. Mas isso custou um grande preço para que você hoje viesse ter a presença de Deus. Mas na velha aliança, a presença de Deus não estava em qualquer lugar. A presença de Deus estava onde Deus está dizendo para Moisés: eu quero estar no meio do meu povo. Eu não sei se você sabe, quando Deus escolhe um povo, e ele disse: esse povo é minha particularidade, esse povo é meu. Deus chama o povo de Israel. Você sabe que nós não fomos escolhidos de começo, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E quem abre essa porta para a salvação do gentio é Pedro. Depois eu vou falar sobre isso. Pedro, ele entra numa porta na casa de Cornélio, aonde ele está abrindo uma porta para a nossa salvação. Meu Deus, Deus tem muitas portas que vai abrir nesse ano para a sua vida, e porta de salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, virá nesse ano de 2024, porque Deus vai acelerar. Sabe aquela pessoa que você falou, mas não, é impossível aquela pessoa se converter? Eu quero dizer, para Deus nada é impossível, porque a porta que Deus abre, não tem diabo que fecha, não tem circunstâncias que fecha. A porta que Deus abre está aberta e pronto, caminha por ela e entra dentro dela e achará salvação. Aleluia! O tabernáculo de Moisés, a qual Deus estipula, é onde Deus habitaria. É onde eles colocariam no centro do acampamento que o povo acampava. O povo estava no deserto. Interessante que esse lugar que é o tabernáculo, havia um lugar que se chamava Santo dos Santos. E nesse lugar só tinha um homem que acessava ele. E uma vez por ano, irmãos, pensa comigo, a pessoa queria buscar a presença de Deus, ela não podia buscar a presença, ela não podia acessar a qualquer momento. Você hoje às vezes chega num culto como esse de domingo e fala simplesmente num culto. Eu quero dizer uma coisa: a hora que começa a adoração, a hora que começa os irmãos levantando a mão, a presença de Deus ela é manifesta. Mas naquela época não era assim. Naquela época eles não poderiam estar onde a presença de Deus estava, porque Deus estava dentro de uma arca, e nessa arca ainda no Santo do Santo, e nesse Santo de Santo não era qualquer homem que entrava, era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar para oferecer o sacrifício de toda a nação. Quem está comigo, diga amém. Uma vez por ano, e ainda entrava com medo, porque poderia morrer diante da presença de Deus se não tivesse com a vida certa. Deus poderia aceitar ou não aceitar, mas Deus queria estar no meio do povo. Agora, o que me chama a atenção é o rei Davi, porque o rei Davi ele vai quebrar todo o protocolo, irmãos. O rei Davi, ele vai fazer algo a qual Deus não manda ele fazer. Mas é interessante que quando o rei Davi, ele decide agora a começar o seu reinado, a primeira coisa que acontece, ele vai buscar a presença. Quando o rei Saul começa a governar, a arca da aliança foi roubada. A presença de Deus foi tirada do meio do povo. E pasme comigo, escuta o que eu estou falando. Os sacrifícios continuavam, os rituais continuavam. No Monte Gibeão era onde eles ofereciam todos os sacrifícios. Só que a arca não estava lá, a presença não estava lá. O que eu quero dizer é que muitas das vezes você pode estar fazendo coisa para Deus, mas a presença de Deus não está lá. Pensa um povo que
sacrificava, que fazia as coisas, mas Deus não estava provando nada do que os povos estavam fazendo, porque a presença de Deus não estava lá. Você pode liderar a célula, você pode pregar, você pode fazer muitas coisas, mas eu quero dizer para você que a coisa mais importante não é fazer coisas, a coisa mais importante é a presença de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida que a maior coisa que você vai buscar nesse ano de 2024 vai ser a presença de Deus. Davi, sabendo disso, ele vai entrar no reinado, mas ele diz: eu não posso governar se a presença de Deus não estiver. Davi diz: eu não vou dar descanso à minha alma, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou deitar na minha cama. Nos Salmos ele está dizendo: enquanto Deus não tiver uma casa que ele possa estar. Interessante que você conhece todo o contexto, você conhece a Bíblia, amém, e você sabe que deu o maior trabalho para Davi, o maior trabalho para Davi para trazer essa arca de volta que os inimigos haviam roubado. O inimigo quer roubar a presença de Deus na sua vida. O inimigo luta para roubar a presença de Deus na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Davi, ele diz: não me importa o que me custar, mas eu não posso governar se a presença de Deus não estiver aqui em Israel. E Davi, ele vai quebrar os protocolos. Porque o protocolo de Moisés, que Deus disse: o tabernáculo construirá de acácia as paredes e revestirá de ouro. Havia ouro no Santo dos Santos. Havia o candelabro, havia o lugar a pia que lavava, havia os querubins, a arca, o querubins ali, que representava aliança. Havia todo um protocolo, havia todo um preparativo. Não podia ser feito de qualquer maneira, porque Deus não aceitava. Mas eu olho aqui e vejo Davi agora, trazendo agora a arca para dentro de Israel. E o interessante é que Davi vai estabelecer essa arca, não é no Monte Gibeão. Davi vai estabelecer essa arca e tem significado também no monte, não é o Sinai, porque o monte Sinai gera filho para a escravidão, mas ele vai estabelecer essa arca no monte Sião. O monte Sião fala dos filhos que foram regenerados, fala dos filhos que foram salvos. E o interessante é que quando ele vai estabelecer essa arca, ele não constrói as paredes de ouro. Ele pega, será que nós temos a foto aqui para mostrar a tenda, o tabernáculo de Davi? É uma coisa simples. Simples. Não tem nada de aparência. Mas aqui eles colocaram um murozinho, mas na realidade os muros aqui não era dessa forma. Os muros eram uma parede de adoradores que adoravam a Deus diante da arca 24 horas. Davi falando bem assim: a hora que a arca chegar aqui vai ser diferente, porque, irmãos, ninguém podia ter acesso à arca se não morria na época. E no mesmo tempo nós estamos falando no tabernáculo de Moisés, mas no tabernáculo de Davi. Davi está dizendo: chama Asaf, e Asaf também é um dos salmos que você lê. Chama os levitas, chama os adoradores. Em vez de ser uma parede de ouro e de acácia, nós vamos estabelecer uma parede de adoradores, porque a adoração não vai parar 24 horas ao redor dessa arca. Uau! O tabernáculo de Davi tem a ver com a presença, a adoração. A chave que vai abrir muitas portas para você vai ser a adoração. Quando eu disse para você que você vai viver esse ano, e esse ano você vai viver um ano de aceleração também e portas abertas, nós vemos a importância de cruzar as coisas. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, não sei se você sabe, mas Deus teve que pegar Pedro e até dar um sonho para Pedro, porque, irmãos, como eu disse para vocês, Deus escolheu uma nação para representar Ele, e essa nação era Israel. Israel era o povo de Deus. Nós, na realidade, não tínhamos aliança com o pai Abraão, mas hoje nós somos filhos de Abraão pela fé, mas isso é por causa de Cristo. Mas interessante que quando Deus fala a Pedro, Deus
dá um sonho para Pedro. Pedro vê um animal imundo. E basicamente, para quem sabe o que era imundo, o judeu não come a carne de porco, porque é considerado um animal imundo. O judeu jamais vai comer isso. E quando Deus dá um sonho a Pedro, e Pedro sonha, vem um animal. E eu creio, a Bíblia não diz que é um porco, mas eu creio que é um animal porco. E Deus fala para Pedro, mata e come. E Pedro fala, jamais comerei, jamais entrou alguma coisa imunda. Porque o povo gentil era um povo rejeitado. Era um povo pagão, era um povo que era imundo diante do conceito de Israel. Pedro está dizendo, eu não vou comer, porque jamais Deus disse para Pedro, Pedro, como que você chama de imundo aquilo que eu já purifiquei? Aquilo que eu já aceitei, aquilo que eu quero para mim. E sabe de uma coisa, depois desse sonho, aonde Pedro vai acessar uma porta? Diga, a casa de Cornélio. Cornélio era gentil. Quando Pedro entra dentro da casa de Cornélio, abre-se a porta da salvação para os gentios. Porque Pedro acessou aquela porta pelo Espírito Santo. Eu e você hoje fomos alcançados. Depois de quantos mil anos? 2024 anos. É interessante que Deus escolheu a nação de Israel. Nós não podemos questionar isso. Por Abraão, esse povo é amado, é escolhido. Mas Pedro, ao cruzar essa porta, veio salvação. E eu quero que você comece a adorar a Deus pela salvação que você tem. Porque parece uma coisa tão simples, você simplesmente levantar as suas mãos e dizer, eu aceito Jesus, mas eu quero dizer que o maior sacrifício foi oferecido por mim para você. E eu quero dizer, quando você reconhece esse maior sacrifício e adora o Senhor pela sua salvação, você está entronizando Deus agora para a sua vida. Aleluia! E essa arca de Davi, essa arca, ela é impressionante. Porque a arca da presença era um lugar totalmente diferente do tabernáculo de Moisés, como eu disse. Mas Davi sabia que quando ele adorava o Senhor, a presença de Deus se manifestava. E onde a presença de Deus se manifesta, não tem inimigo que pode ficar. Escuta aqui. Talvez as tuas orações tenham sido, Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu quero dizer que a maior arma de guerra que você tem nas suas mãos, talvez você não esteja usando ela. A tua maior arma de guerra não é a reclamação. Não é dizendo Deus faz isso, faz aquilo, mas é estabelecer um altar de adoração. É dizer, Senhor, eu te agradeço porque hoje, nesse dia de hoje, janeiro, já estamos acabando, Senhor, mas eu estou dentro, Senhor, de um prédio, junto com um povo que é lavado, que é escolhido. Eu fui chamado pelo Senhor. Hoje eu sou nação santa, sou um povo adquirido, e esse povo que foi adquirido por preço de sangue, e esse sangue não foi sangue de bode, não foi sangue de sacrifícios, como na velha aliança, mas foi o sangue do próprio Filho amado de Jesus, porque Ele provou o seu amor, e eu te agradeço pelo seu amor, Senhor. 24 horas de adoração, esse é o tabernáculo de Davi. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 23, está falando sobre eu e você. Está falando sobre aqueles que estão no Monte Sinai. Você sabe que a Bíblia fala, eu já falei isso, que o Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei, diga a lei, ele gera filhos para escravidão. É isso que Paulo fala. Mas existe um lugar que não gera mais filhos para escravidão, gera filhos para liberdade. E a Bíblia diz que Cristo nos chamou para que nós fôssemos livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Olha o que diz aqui. Mas tendo chegado ao monte, aonde que estava o tabernáculo de Davi? Aonde estava o tabernáculo de Moisés? Sinai. Gibeão. Salomão. Vamos ler aqui, depois eu falo Salomão. Mas tende chegado ao monte, diga assim, eu estou no monte Sião. Eu não estou no monte Sinai. Monte Sião, a cidade do Deus
Aonde que Deus habita? Na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. Meu Deus, é a cidade de Deus, tem anjo, mas só o que tem também? E a universal é uma reunião geral. Olha o que diz o próximo versículo. E a igreja, eu não sei se você sabe, a igreja o quê? Primogênitos. Jesus era o unigênito do Pai, mas a Bíblia diz que Ele se tornou primogênito. Hoje você é filho de Deus também, e você também é enxertado em Cristo. E se você está em Cristo, você faz parte agora desse primogênito, arrolhados no céu. E a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos, aperfeiçoado. O próximo versículo diz assim. Ou eu não coloquei o próximo? É até aqui. Adoração. Diga adoração. Ela é um estilo de vida. Vocês já viram uma pessoa falando que adoração é canções. Não, Deus falou para Abraão que Ele queria chamar ele para um culto de adoração quando ele oferecesse Isaac. E quando ele foi oferecer Isaac naquele monte, aquilo foi uma adoração. Jesus, você vai ver Ele poucas das vezes louvando, mas a vida dele foi uma vida de adoração aqui na terra. Porque eu quero dizer para você, adoração não é simplesmente palavras, mas o que está saindo da nossa boca. Porque adoração pode estar saindo dos teus lábios, fala assim, hoje eu estou adorando Deus, mas o teu coração muitas das vezes não está conectado. Sabe de uma coisa? Você pode chegar e falar, pastor, eu quero viver esse ano diferente na minha vida. Eu quero tirar um tempo para Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mais do que tirar um tempo para Deus, é você ter prazer nesse tempo que você vai tirar para Deus. Porque você pode tirar um tempo para Deus e aquilo pode se tornar um fardo na sua vida. Eu quero dizer, quando você chegar diante da presença de Deus, eu quero que você desfrute da presença de Deus. Porque desfrutar da presença de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Aleluia! Adoração não se trata de cantar, mas sim de um estilo de adoração. É um estilo, é uma maneira, são os meus hábitos, são o meu costume diário. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja. O culto começa às 10. Chegando às 10 já é uma adoração ao Senhor. Porque é uma questão de priorizar aquilo que nós estamos gerando. O louvor está aqui desde manhã. O pastor levanta cedo também para orar, ou levanta cedo para rever a palavra que ele vai ministrar. E o pessoal chega aqui no horário para começar às 10 horas. O grupo dos líderes estão aqui também 9h30. Mas eu quero dizer, venha se unir à nossa adoração aqui, chegando às 10 horas da manhã, aonde o primeiro acorde vai ser tocado. Já, na realidade ele toca um pouquinho antes, mas aonde o acorde já vai estar sonando aqui. Esse ambiente nós já estamos preparando, porque a Bíblia diz que Deus está entronizado no meio do louvores, na adoração. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dizendo, Senhor, nós valorizamos a Tua presença, nós queremos a Tua presença, porque a Tua presença é tudo que nós precisamos. Você não precisa de dinheiro, meu amigo, você não precisa de prosperidade, você precisa da presença de Deus, você precisa, porque a presença de Deus te traz tudo isso. Aleluia. Adoração é um liberar de poder também. Levítico 6:13, diga, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não. Hoje o altar, irmãos, de fogo, fala da sua adoração. Você precisa manter o teu altar em chamas. E para você manter o seu altar em chamas, você precisa adorar. Antes de você começar a pedir qualquer coisa ou falar qualquer coisa, simplesmente adore o Senhor. Você não sabe o que falar quando você dobrar o joelho e você fala, o Senhor é bom. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo ar que eu respiro, pela minha vida. Se eu acordei nessa manhã, é que o Senhor quis que eu acordasse. E Pai, eu quero te agradecer, porque nessa manhã e nesse dia, Senhor, eu quero viver, Senhor, ao centro da Tua vontade. Que a Tua presença me guie, que a Tua presença me direcione. Que o Senhor possa, Senhor, Pai querido, desfrutar da minha presença também nesse dia de hoje. Tire os melhores momentos. Tire um momento de qualidade com o Senhor.
Se é pelas manhãs o teu momento de qualidade, separe. Porque um homem que sabia valorizar a presença de Deus era Davi. Davi poderia ter os erros que teve, ser um homem que errou na vida dele, mas uma coisa ele valorizava: a presença. A presença. A presença. Paulo diz para nós também sobre o nosso altar, que é onde nós temos adoração, que é onde Paulo está dizendo: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, e enchei-vos do Espírito Santo. Romanos 12:11. Nós devemos viver uma vida de adoração. Diga: adoração. E aonde acontece essa adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Não é mais no Monte Sinai, onde Moisés tinha. Não é mais no Monte Sião, que hoje o Monte Sião é o teu coração. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada. Aleluia. Diga: eu fui criado. Diga: eu fui criado para louvor da glória da sua graça. Efésios 1:5. A Bíblia diz que Ele nos predestinou para Ele. Escuta, você que está aqui. Você não foi criado para você. Você não foi criado para o seu propósito. Qual é o meu propósito? Não existe o seu propósito, existe um propósito, que é o propósito de Deus. E no propósito de Deus encontra todo o significado da sua existência de vida. Pastor, mas qual é o meu propósito? É o propósito dele. E ele diz que você foi criado. Bota bem Efésios capítulo 1 aqui. Ok. E nos predestinou para... Então você é dele. Para a adoção de filhos por meio de... Se você é filho, só por meio de Jesus. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho. Segundo o beneplácito da sua, essa foi a vontade de Deus. Próximo versículo diz assim: para louvor, diga louvor, da glória da sua graça. Você é feito para louvor da glória da graça de Deus. Eu vou repetir. Você é feito para o louvor da graça de Jesus. Você é feito para louvor da graça, da bondade de Deus. Porque salvação não é mérito. Salmos 100, versículo 4 vai me dar uma porta que eu preciso entrar todos os dias. Diga: uma porta que eu preciso entrar todos os dias. Que porta é essa, pastor? Que porta é essa? Que porta é essa? Olha o que diz Salmos: entrai por suas portas com o quê? Ações de graça. Aqui é Davi, irmãos. Entra pelas suas portas. Existe um meio de entrar por essa porta. Não é de qualquer jeito que você entra nessa porta. Para entrar nessa porta, quando você dobra os seus joelhos, você fala: eu vou entrar nessa porta agora. E como que eu vou entrar? Em ações de graça. E nos seus átrios com hinos e louvores, rendei-lhe graça e bendizer o nome dele. Se você quer a abundância da graça de Cristo derramada na sua vida, você tem que ter um estilo de adoração. Quanto mais você adora, mais Deus trabalha ao seu respeito. Talvez o que está faltando para você vencer as suas guerras não é pedir mais a Deus, porque em toda guerra a adoração ia primeiro. Juízes, capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: depois da morte de José, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos caldeus para pelejar? Aqui está falando de uma guerra, de uma luta, onde eles consultaram o Senhor. Como que nós vamos ganhar essa guerra? Como que nós vamos ganhar essa luta, Senhor? E Deus vai dar a instrução aqui. Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Eu não sei se você sabe, mas sempre que Israel enfrentava o inimigo, a tribo de Judá ia na frente. Aí eu te pergunto por quê? Porque o louvor é a maior expressão de arma de guerra. O louvor é a maior expressão de arma de guerra. No louvor há contentamento.
no louvor a obrigado, Senhor, por tudo. Até pelo dia mau eu quero te agradecer, porque tudo está cooperando para o bem. E eu quero te agradecer por tudo, Senhor. E sabe o que acontece? Essa é a maior arma de guerra. Deus está entronizando quando você está adorando. Quanto mais você adora, quanto mais você agradece, quanto mais você estabelece um altar de agradecimento, de ações de graça, Deus manifesta a graça dele sobre a sua vida. E graça é favor imerecido. O que você não merece, você vai receber quando você estabelece um altar diante do Senhor da adoração. Essa é a maior arma de guerra. O louvor deve ser a primeira fase da sua oração. Quando eu vou orar, irmãos, hoje eu comecei a orar de manhã e eu achei que eu tinha adorado uns 10 minutos, porque eu comecei adorando, quando eu olhei tinha passado 45 minutos. Eu olhei e falei, eu não acredito que o tempo voa tão rápido, porque tem dia que você vai orar, parece que 10 minutos é 3 horas. Mas hoje eu comecei a adorar o Senhor. E coloquei uma canção nos meus ouvidos de adoração. E a canção dizendo, eu te exalto. E eu comecei a adorar a Deus ali. Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O salmista está dizendo, minha alma, adora o Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que sara você, é Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que te sara. Davi está pedindo para ser sarado? Davi está pedindo? Não. Davi está reconhecendo. Eu quero dizer para você uma coisa, se você ainda está enfermo, começa a agradecer pela tua cura, porque a tua cura é ações de graça, é louvor, é adoração. E o momento que você está falando, Senhor, eu já te agradeço, porque em Cristo eu já recebi todas as bênçãos, e todas as bênçãos incluem a minha cura. Quando você entende isso, o Senhor se levanta do trono e fala assim, nós estamos entronizados, nós estamos juntos, e Deus libera anjos para trabalhar em favor daqueles que buscam Ele. Aleluia, aleluia. Diga, o louvor tem que vir primeiro. Você está precisando de provisão? Tem alguém precisando de provisão aqui? Eu vou te ensinar o caminho da provisão. Salomão, antes de governar o povo, ele sobe ao Monte Gibeão. Monte Gibeão, aonde estava o tabernáculo de Moisés, que não tinha presença. Não tinha presença. Tinha o tabernáculo, não tinha a arca. Só que Salomão vai lá com um coração sincero diante de Deus. E Deus dá um sonho para Salomão e diz, me pede o que você quer. E ele pede uma coisa, eu quero sabedoria para governar o povo. Para decidir, porque esse povo é muito grande. Como eu vou guiar esse povo aqui? Eu quero sabedoria para poder ser preciso na sua vontade. Senhor, me dá sabedoria. Deus diz para ele, porque me pedisse sabedoria, riqueza e as outras coisas eu vou acrescentar de acréscimo. Não busque riqueza, meu irmão. Só que a sabedoria dele, sabe para onde que ele foi depois? Se você ler a Bíblia, é coisa que acontece na Bíblia que você não fala. Sabe para onde ele foi? Para o tabernáculo de Davi. Adorar o Senhor no tabernáculo de Davi. Quando ele desce do Monte Gibeão, ele vai para o Monte Sião. E se prostra diante do tabernáculo de Davi, porque o que Deus vai restaurar nesses últimos dias não é o tabernáculo de Moisés, mas é o tabernáculo de Davi, de um verdadeiro povo que adora em espírito e em verdade, porque a tua adoração ela vai incomodar o inferno, a tua adoração vai romper cadeias, a tua adoração vai trazer provisão, a tua adoração vai fazer com que portas se abrem. Você não vai entender, você não vai pedir, mas as coisas vão começar a acontecer na sua vida, e você vai perguntar, mas Senhor, por quê? É porque enquanto você louva, cadeias são chacoalhadas. Paulo e Silas, quando está ali na prisão, eles começam a louvar e estremece, a porta do livramento se abre. Eu quero declarar que vai haver livramento para a sua vida, para a sua casa, simplesmente quando você entrar nesse lugar de adoração, porque o que Deus quer restaurar nesses últimos dias é o altar da adoração, é o tabernáculo de Davi. Interessante que Isaías 61 diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Tem alguns que acham que esse versículo é para o milênio, mas não tem como ser para o milênio, porque há trevas aqui. E o governo de Jesus não vai ser um governo de trevas. O governo de Jesus vai ser um governo de luz.
Jesus não vai caminhar em trevas. Hoje o povo está em trevas, o mundo está em trevas. O mundo está caminhando, mas você está em luz. Quem está em luz aqui? Aleluia, você é filho da luz, aleluia. E quem é filho da luz resplandece a luz de Cristo. E olha que diz ali que, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías 60, capítulo 1. Agora, o interessante é que Isaías, no versículo 11, olha o que o profeta vai falar aqui. Esse texto não é para milênio, olha o que fala aqui. As tuas portas... As tuas o quê? As suas portas estarão fechadas? Diga, portas abertas. Essa é a porta que já está aberta. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem... Essa é a porta que diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ela não fecha de noite, ela não fecha de dia, ela está aberta todos os dias. Essa é a porta que Deus tem para você. E Ele está dizendo, essa porta não vai fechar nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas. Você está correndo para lá e para cá, para a prosperidade, para manter a sua vida? Eu quero te ensinar algo, que enquanto você busca o dinheiro corre de você. Mas quando você entende a valorizar a presença de Deus, e simplesmente não precisa pedir, só desfruta da presença dEle. Começa a olhar a grandeza dEle. O que o versículo vai dizer aqui, que essas portas já estão abertas, é a porta que Deus está restaurando de novo, é a adoração, é o tabernáculo de Davi. E está dizendo assim, que essas portas elas continuamente estarão abertas dia e noite, para que sejam trazidas... As riquezas das nações vão ser trazidas para a minha vida, para a tua vida. Porque você trabalha muito? Diga não. Porque eu sou um adorador. Adoração vai trazer riqueza para você. Mude a tua forma. Mude a tua forma. Mude o teu pensamento. E diz assim, e conduzidos com ele os seus reis. Olha o que diz o versículo 18. Você precisa entender esses versículos, porque isso aqui são palavras do profeta messiânico, Isaías. E ele diz assim, nunca mais se ouvirá de violência nas tuas terras, de desolações ou de ruína, nos teus limites, mas os teus muros chamarão Yeshua. E as tuas portas, qual é a porta que abre tudo isso? Qual é a porta que abre? Qual é a porta que abre? O muro é salvação. A porta é adoração. O muro é Yeshua que trará salvação. Mas eu quero dizer para você, as portas do louvor, ela traz riquezas. Tem gente que não gosta disso. Pastor, para que riquezas? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui hoje. Se Deus hoje falasse para você, meu filho, eu vou te dar 4 milhões. Você já tem planos para esses 4 milhões? Se você não tem, Deus nunca vai te dar. E vou te dar um conselho. Se esse plano de 4 milhões for especificamente egocêntrico só para você, é um sinal que você não está pronto a administrar as riquezas do reino. Porque hoje, se Deus me der 4 milhões, eu já sei o que eu faço. Primeira coisa vai ser aqui. Primeira coisa vai ser a casa, a presença. Que isso, pastor? Eu sou administrador. O problema, irmãos, é que quem fala assim, dinheiro, eu vou viver só com um pouquinho, você é um avarento. Mas Jesus é o estilo de Jesus. Jesus nunca foi pobre. Quem Jesus foi pobre? A Bíblia diz que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Só existe 2 passagens da Bíblia que falam que Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Mas não está falando de dinheiro. Está falando que Deus não tinha onde inclinar a cabeça, mas na cruz Ele inclinou a cabeça dele. Está falando da salvação. Enquanto Deus não salvasse, viesse a salvação, Deus não iria inclinar a cabeça. Jesus não pararia o seu ministério enquanto a salvação não tem a ver com dinheiro. Porque as mulheres que tinham recursos sustentavam o ministério de Jesus. E Jesus sustentava os discípulos que caminhavam com Ele. Tinha até um tesoureiro, chamava Judas.
Não se aprenda a dinheiro, meu irmão. Eu quero que você seja livre. Deus quer te dar prosperidade para você manifestar o reino de Deus e a glória. E eu quero declarar sobre a sua vida: a porta da prosperidade está aberta através do louvor e da adoração. Porque quem adora não está preso em dinheiro. Quem adora sabe que ele é dono do ouro e da prata. Você pode ter tudo e aquilo não pode te ter, meu irmão. O problema é quando a avareza entra no teu coração. O dinheiro te prende. O trabalho excessivo dizendo eu vou alcançar. Não. Tiago diz, versículo 4:13, diz: hoje eu vou sair, vou mudar de cidade, vou abrir uma companhia, vamos ter lucro. Deus está dizendo bem assim: a tua vida é como um sopro. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Não faças planos fora de Deus. Se você estabelece planos antes de orar, eu quero dizer, sabe de uma coisa? Esquece os teus planos, porque Deus vai cobrir muito mais os teus planos quando você envolver nos planos de Deus. Eu vou repetir: hoje tem coisas que eu tenho que eu não pedi a Deus, mas simplesmente adorei a Deus e estou aqui na obra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa: vai chegar um momento, nós estávamos conversando com os líderes, vai chegar um momento na sua vida que a sua oração não vai ser nada, pedir mais nada, mas somente adorar. Enquanto você está adorando, a Bíblia diz que Deus sonda o teu coração e sabe aquilo que você precisa, e Ele dá muito mais além daquilo que você precisa e pensa. Você tem que mudar o teu estilo. Você tem que adorar, porque você está pedindo demais. Não tem problema de pedir, pede, mas começa a entrar nesse lugar na adoração, porque essa é a porta que abre todas as portas. Diga: adoração. O tabernáculo de Davi é adoração. Aleluia. Aleluia. Eu falei: Senhor, esse ano eu quero adorar mais. Esse ano eu quero desfrutar da presença muito mais. Aleluia. Aleluia. Diga: adorar a Deus é o princípio da sabedoria. Lucas capítulo 4, versículo 8. Antes de Jesus começar o ministério dele, todo mundo antes de começar um ministério deve buscar a presença de Deus. Jesus, antes de começar o ministério, antes de escolher os 12, antes de qualquer coisa que ele fez ou qualquer muralha, a Bíblia diz que Jesus estava no monte. Jesus estava na presença. Quando você busca a presença, o seu dia vai ser maravilhoso. O seu dia vai ser muito produtivo. Não é pouco, né? É muito produtivo. Portas de desconexões vão acontecer simplesmente porque você está na presença dele. Porque ele disse que ele é galardoador daqueles que o buscam. Só existe uma porta que você deve fechar, é a porta do seu quarto. Entra para o seu quarto e fecha essa porta. Quando você entra para o seu quarto e fecha essa porta em particular, em secreto, em intimidade, desfrutando da presença, ele está falando assim: eu recompenso você. Ei, esse ano de 2024 é o ano de buscar a presença. Alguns gostaram aqui. Estilo de vida de adorador. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. O que é prestar culto? Diga: adoração. Sabe como é que Jesus venceu o diabo depois de 40 dias com Deus? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Na adoração com o Pai. Eu penso que Jesus ficou 40 dias na presença do Pai. Eu penso que Jesus falava: Pai, estou com saudade de voltar. Eu fico pensando, está na Bíblia, pode se chamar de herege, mas eu fico pensando, porque Ele é Deus. Eu fico pensando que Ele fica: estou tão com vontade de voltar, mas eu sei que tem uma missão aqui para fazer na terra, e como eu sou obediente e te amo, Pai, eu vou ter que cumprir. Eu sei que vai ser dura essa missão, vou ter que morrer, vão me humilhar aqui, mas não tem problema, Pai, porque o que vai gerar, Pai querido, vai ser uma adoração, porque o meu sofrimento vai gerar uma adoração tão grande diante do Senhor, porque eu vou ser o primogênito de uma nova raça. Eu penso que Jesus estava falando assim: Pai, como é bom a tua presença. E quando o diabo veio para tentar ele venceu a tentação. Quanto mais você louva, mais as tentações que você está tentando vencer na sua vida vão se tornar fracas. Talvez tem tentações na sua vida que você não consegue vencer, meu irmão. Talvez tem coisas na sua vida que você não consegue mudar. Começa a adorar a Deus.
Você vai ver que vai vir uma força, uma unção sobrenatural sobre a sua vida e você vai falar o que está acontecendo. Eu quero dizer para você o que está acontecendo. Quando você adora o Espírito Santo de Deus, Ele te dá poder para você. Poder. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam. E o próximo versículo vai dizer que essa sabedoria tem a ver com o seu louvor. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 128, de 1 a 6. Se você não sabe como orar ou como louvar, abra os salmos. Tem muitos salmos que o salmista está somente adorando. E ele diz assim: bem-aventurado é aquele que teme. Quem teme ao Senhor? Amém. Diga, temer é louvar o Senhor. Temer não é ter medo do Senhor. Porque Jesus, quando vai dizer o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, Ele está falando assim: ao Senhor prestará cultos, ao Senhor adorarás. Não é ter medo de Deus, é desfrutar da presença de Deus, porque não tem como ter medo. No Sinai você tinha medo, porque o monte fumegava. No Sinai, se um animal tocava no pé do monte, ele morria. Mas no monte Sião não, é o monte da congregação dos filhos primogênitos que foram lavados e comprados. Você pode entrar por um novo caminho, e você pode entrar por uma porta que se chama adoração. E Ele está dizendo assim: aquele que teme ao Senhor, aquele que louva ao Senhor e anda nos seus caminhos, olha o que acontece. Do seu trabalho, das suas mãos. Eu quero que você declara. Eu quero que você faça a declaração de nós cantarmos, que você fala assim: porque, diga, porque eu louvo ao Senhor, porque eu temo ao Senhor, do trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu vou ser feliz, e tudo na minha vida vai bem. O próximo versículo diz assim: agora você vai dizer, homem, você vai declarar. Se você não tem esposa, você vai declarar sobre a sua futura esposa. Mas se você é homem, você vai declarar assim: a minha esposa, na minha casa, será como uma videira frutífera. Diga, e os meus filhos serão ungidos. Porque aqui está falando que os meus filhos serão como rebento a oliveira. E a oliveira fala de óleo, e o óleo fala de unção também. Os meus filhos serão ungidos na minha casa, na minha mesa. Quando sentar os meus filhos, a unção de Deus está na minha casa. Os teus filhos não é para o mundo. Os teus filhos não é para ser escravo de Satanás. Os teus filhos é para estar à mesa, ungidos, cumprindo o propósito de Deus. Nós declaramos que essa geração é uma geração de filhos que vão adorar o Senhor. Aleluia! O próximo versículo diz assim: diga-se, oh, como eu sou abençoado. Diga-se, oh, como eu sou abençoado. Porque eu louvo ao Senhor, porque eu temo ao Senhor. Aleluia. O próximo versículo: o Senhor te abençoará. Diga para a pessoa do Monte Sião, na congregação dos justos que foram justificados pelo sangue, como diz Hebreu, na congregação onde se reúne a família de Deus. Você está aqui, você é abençoado. Você vai ver Israel sendo abençoado também, mas Israel vai ser abençoado hoje por causa de você. Nós fomos abençoados por causa de Israel, mas no final nós vamos abençoar Israel também, porque hoje nós oramos por Israel, nós declaramos a paz de Israel, porque Israel é a nação de Deus, a nação de Jesus, e Jesus vai governar a terra através de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar o Senhor. Te adoramos. A salvação na adoração. A libertação, a cura. Em espírito. Enquanto você adora, você vai sendo curado. Em verdade. Enquanto você adora, a alegria toma conta do seu ser. Enquanto você louva, te adorando, os anjos se manifestam. Entre por essas portas, entre por essas portas. Nosso viver.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Aleluia! Meu prazer é te louvar, meu prazer É esse o prazer! nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Existiu um homem, teve um homem que trouxe um avivamento sobre o seu tempo. A nação estava em caos espiritual. Esse nome se chama Ezequias, esse rei. Esse rei Ezequias, ele trouxe avivamento e restaurou o louvor e adoração na casa de Deus. E a Bíblia diz que esse rei, ele foi poderoso. Ele teve glória. Ele teve riqueza. E ele teve fama. E eu vou te mostrar qual foi o segredo desse rei. 2 Crônicas 29:30 diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras. Com o quê? Está aqui? Não. Com as palavras, coloca para mim 2 Crônicas aqui 29:30, porque isso aqui é uma chave. E diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram, estão dizendo, de uma ordem aos levitas. Hoje vocês não são mais levitas, porque o levita é a velha aliança. Vocês são ministros de uma nova aliança. Porque hoje mudou de sumo sacerdote. Não é mais Arão, é Melquisedeque. É segundo Cristo agora. Então mudou a aliança. Davi mudou. Davi entendeu no seu tempo, fora de tempo. Ele entendeu a nova aliança. Ele tirou a arca do lugar que tinha que estar, cheio de um monte de coisa, e ele trouxe para um lugar. E ele falou: eu quero que essa arca tenha um muro de adoração, e 24 horas vai haver adoração. É por isso que quando ele louvava, espírito mau de Saul tinha que ir embora. É por isso que quando ele louvava, ele matava um urso, ele matava um leão, ele vencia as guerras. Esse homem entendeu algo que há no poder do louvor e da adoração. Não é possível. E ele traz a arca. Ele falou: nós não vamos reinar sem a presença. E ele estabelece o louvor, é 24 horas. 24 horas estava ali. E olha aqui o que acontece. Esse rei entendeu, e ele falou: vamos voltar, porque tinha se perdido de novo. E ele diz assim: ordena os levitas que louvem o Senhor com as palavras, diga, os salmos de Davi e de Asaf. Esses são os salmos de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com, e se inclinaram. Vai para o versículo agora, vai para o 18. Vai para 2 Reis, versículo 18 e 5. Olha o que aconteceu com esse rei. Quando ele estabeleceu, ele levantou o tabernáculo de Davi. Olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Confiou. Diga, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, da maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Por quê, pastor? Porque ele fez a mesma coisa que Davi fez. E o que Deus está voltando, Jesus está voltando para estabelecer, é o tabernáculo de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, é o louvor e a adoração. Diga, é o louvor e a adoração. Enquanto você louva, riquezas vêm. Enquanto você louva prosperidade, enquanto você louva cura, enquanto você louva libertação, enquanto você louva o seu filho volta, enquanto você o milagre acontece, a enfermidade vai embora, porque quando você louva, a presença de Deus se manifesta, e onde há a presença de Deus, os nossos inimigos são derrotados. Diga, onde há a presença, o inimigo é derrotado.
para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você tem prazer de estar na casa do Senhor? Você tem prazer de estar na presença do Senhor? O salmista, ele diz no Salmo 37:4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar é ter prazer. Deleita-te. Quando entrar na presença do Senhor, deleita-te. Tenha prazer. E Ele realizará o desejo do teu coração. Não precisa falar o teu desejo para Ele. Deleita-te no Senhor. Valorize a presença. Valorize estar com Ele. Valorize tempo com Ele. A tua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Você vai parar de correr de um lado para o outro. Você vai dizer: Senhor, me ensina a ter deleite na tua presença. Me ensina a desfrutar. Me ensina a sentar e conversar. Me ensina a te adorar. Me ensina. Você tem que fazer talvez como Davi. Está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa. Eu não posso esquecer que Ele me perdoou de todas as minhas iniquidades. Ele me sarou de todas as minhas enfermidades. Quem tirou eu da cova e me trouxe para a vida, Ele me coroa de graça e de misericórdia, e Ele vai me fartar os meus bens na minha velhice, de sorte que a minha mocidade vai se renovar a cada dia. O que é isso? É Davi. Deleita minha alma ao Senhor, porque tudo isso vai ser um acréscimo na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu só quero falar uma coisa, e se você entender isso, acabou. Adoração é a arma mais poderosa que você tem. Mude o seu estilo de vida. Mude as suas prioridades. E a primeira prioridade que você tem que ter nesse ano de portas abertas de 2024 é a presença de Deus, buscar a face dEle. Porque você vai precisar de discernimento nesse ano. Muitas oportunidades virão, mas tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é Deus. Você vai precisar da presença dEle na tua vida para estar sensível à voz dEle nesses dias. Eu sinto a presença do amado aqui. Como é doce a tua presença, Senhor. Como eu amo, Senhor, estar na tua presença. Como eu amo te adorar. Como eu amo, Senhor, o Senhor. Pai, eu quero a cada dia mais, Pai, que essa igreja cresça na adoração. Cresça, Pai querido, no prazer, Pai querido, em estar na tua presença. Pai, eu declaro que esse ano essa igreja não vai crescer por causa de estratégias, não. Essa igreja não vai crescer por causa de coisas. Essa igreja vai crescer por causa da vida, por causa de Cristo, da presença
presença. Vão chegar pessoas aqui, vão falar: meu Deus, eu não senti em nenhum outro lugar o que eu senti aqui. E o que é? Nada mais do que a presença, presença, presença. Nós reverenciamos a sua presença, nós honramos a sua presença, nós adoramos a sua presença. Presença, presença doce e santa, presença de Jesus, presença, presença. O que nós queremos é a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. Tenha desfrute, tenha prazer de entrar. Feche os teus olhos um minuto, feche os teus olhos agora. Eu quero que você agora comece a entrar neste lugar. Agradeça ao Senhor, agradeça, louve a Ele, louve.